Tinha pensado numa assentada a falar-vos sobre as primeira, segunda e terceira de João e Judas. Quando comecei a ver isto e a perceber que ia ser muito extenso. E então, hoje vamos ver a primeira epístola de João e no próximo estudo vamos ver então o resto. Segunda, terceira e Judas, e deixamos o Apocalipse para terminar. É impressionante como é que uma carta, uma epístola tão pequenina com 5 capítulos, não me deixou colar com outras 2 epístolas com 1 capítulo cada. Mas há coisas assim. Eu começo para abordar esta história. Falha minha, não trouxe imagem. Está tudo bem, não há problema do ecrã, foi mesmo falha minha. Mas imaginem aqui a primeira epístola de João, está bem? Eu começo por vos contar uma história. Imaginem, a história que aconteceu, que está em Lucas 9, 56, mas eu explico-vos. Jesus está a caminho de Jerusalém e passa pela região dos Samaritanos. E há uma aldeia que se recusa a receber o Senhor Jesus. E há 2 discípulos, já vão saber qual é o nome deles, mas vou-vos dar uma pista. Os filhos do trovão, que irritados com a rejeição daquela aldeia, dizem ao Senhor Jesus uma solução drástica. Mandem uma bomba atómica contra esta aldeia. Não disse isto, mas quase. Ele disse, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Aquela aldeia não recebeu o Senhor Jesus. E eles assim, Senhor, manda fogo do céu. Nós temos poder para mandar fogo. É assim, não me perguntem se eles tinham poder ou não para mandar vir fogo do céu. O que eles disseram foi, mandamos descer fogo do céu. Eu não vou meter por aí hoje. Mas o que eles disseram foi, queres que nós tratemos do assunto? Mas eu não vou falar sobre isto. Mas eu só vos quero dizer que um destes 2, era João. O escritor desta epístola. Se vocês lerem esta epístola, é amor para cá, amor para lá, comunhão para cá, comunhão para lá. Mas naquela altura o João queria destruir e queria dinamitar uma aldeia. Queres que mandemos fogo do céu? Sabem, isto é a prova de que as pessoas mudam. É a prova de que se o João queria dinamitar uma aldeia, fogo do céu, porque não recebeu o Senhor Jesus, e agora se lerem estas epístolas de João e verem amor para todo o lado, veem que a pessoa pode mudar. E, portanto, João aqui está bem mais velho, com mais experiência, está mais maduro, mas muitas vezes a idade não melhora. Ele estava mais maduro, mas estava melhor. E isto é importante saber e analisar. Muitos acreditam que estes últimos livros foram, a primeira a epístola de João, a segunda e terceira, foram os últimos livros mesmo da Bíblia, depois do Apocalipse. Ok? Ele escreveu o Apocalipse e há quem diga que ele escreveu isto depois e que estes foram os últimos. Como sabemos, João se intitulou, eu não vou ler, mas João 21, 20, e ele diz que era o apóstolo que Jesus amava. Ele, ao escrever o Evangelho de João, ele dizia de si próprio, e aquele a quem Jesus amava chegou-se perto a dele próprio. E há pessoas que sempre interpretaram isso como gabarulice. Olha, ele está a escrever o Evangelho e dizer que era aquele que Jesus amava. Sabem, eu acho que não era gabarulice. Ele sabia o potencial de mal que ele tinha dentro dele. Eu, que queria destruir aldeias com o fogo do céu, Jesus amava-me a mim. Ou seja, em vez de ser um ato de gabarulice, eu acho que era um ato de profunda humildade. Ele reconhecia que, sendo tão mau, Jesus o amava. E vendo as coisas por esta perspectiva, assim entendemos porque é que ele disse isto. Não faria sentido se fosse outra forma. João escreve 5 livros do Novo Testamento, o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª de João e Apocalipse. Okay? E está no ranking número 3 dos escritores que escreveram mais no Novo Testamento. Quem é que escreveu em primeiro lugar no Novo Testamento? Não me respondam. Acham que é Paulo? Não. Quem escreveu mais linhas e mais palavras foi Lucas. Depois foi Paulo. Depois foi João. A nível dispensacional, estou na introdução. A nível dispensacional, as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª de João não são dirigidas à Igreja. As cartas de Paulo são dirigidas à Igreja, Corpo de Cristo. Mas aqui é dirigida a Israel, do futuro. Em especial ao remanescente fiel depois da grande tribulação. Como vamos ver. Este livro está escrito de uma forma única no Novo Testamento. Para aqueles que aprendem grego nos seminários, nada contra. E costumo dizer nada a favor, nada contra. Mas para aqueles que estudam grego no seminário, este é o primeiro livro que estudam. Porque o grego de João era muito simples. E vocês podem achar, se calhar, João era aquela pessoa muito básica. Não. Lá pelo grego dele ser básico, não quer dizer que ele fosse básico. Porque este livro tem uma estrutura única na Bíblia. Este livro está escrito em espiral. Eu já vou explicar o que isto significa.
É o único livro do Novo Testamento em que os temas são apresentados assim. João pega num tema e dá-lhe uma chega. Depois, no capítulo seguinte, vai buscar outra vez esse tema e dá-lhe uma nuance. No outro capítulo, vai buscar outra vez o mesmo tema e acrescenta-lhe uma nuance. E no final, vai buscar outra vez o mesmo tema e acrescenta-lhe outra nuance. E pega nisto em vários temas seguintes, em que ele repete em todos os capítulos quase os mesmos temas, mas acrescenta nuances diferentes. Por isso é que se diz que este livro é o livro escrito em espiral. Porque à medida que ele vai acrescentando, ele vai repetindo os temas, mas com nuances diferentes. E isto é interessante. É altamente complexo. Leiam comigo então o versículo 1. O que era desde o princípio e que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Isto vos faz lembrar alguma coisa? Faz lembrar o primeiro capítulo de João. Ok? Se eu não lesse mais nada e perguntasse quem é que vocês acham que escreveu isto? Pá, se calhar foi João, porque o João começou também o Evangelho assim. O era desde o princípio, vimos, temos contemplado, as mãos tocaram do verbo. A palavra da vida é verbo. Ok? Aquilo que veio, que se fez mostrar, que nós analisámos, que nós tocámos no verbo, na palavra da vida. Este livro foi escrito, e isto é bom saber, num período em que o gnosticismo estava a imperar e que vai voltar a imperar quando a Igreja for arrebatada. Tempo, este livro vai voltar a estar em prática. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma filosofia que defende que tudo o que é espiritual é bom, tudo o que é material não presta. E por isso defendiam que o Senhor esteve aqui, mas não com um corpo físico. Nunca esteve humanamente aqui. Foi só em fantasma espiritual. Estão a ver a gravidade disso? E por isso é que João começa assim. O que era desde o princípio, Jesus, ouvimos, vimos, contemplamos e tocamos. Percebem agora? O perigo é o gnosticismo e ele dá-lhes logo uma chega no versículo 1, arruma-os, põe-os logo a um canto. Estão a ver? O que é material... Jesus não veio em corpo. O que é material não presta. Só o que é espiritual é que presta. Olha, quero-vos dizer já. Jesus, eu ouvi dele, eu vi dele, eu contemplei-o e toquei nele. Toquei, corpo, toquei. E, portanto, isto é importante. E quando analisamos a questão do gnosticismo e percebemos melhor porque é que ele disse isto neste primeiro versículo, como se não bastasse, lá está, ele volta a tocar nisto no capítulo 4, com o monte à chega. Nisto conhecereis o 4.2, nesta primeira epístola. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Ou seja, quem não confessa que vem em carne não é de Deus. E ele dá outra à chega. Ele vai buscar outra vez o assunto do último capítulo, no penúltimo capítulo deste livro, para dizer outra vez, aqueles que reconhecem Cristo que vem em carne, pertencem a Deus. Quem não o reconhece, não pertence a Deus. Para João, a relação dele com Deus, com Jesus Cristo, não é uma relação de segunda mão. Nós nunca vivemos como hoje cristianismo em segunda mão. Isto estava um bom tema. O cristianismo de segunda mão. Sabe o que é o cristianismo de segunda mão? Eu vou explicar-vos de forma prática. É o cristianismo que se baseia naquilo que os outros acreditam e o que eu acredito. As experiências dos outros são aquelas que são as minhas experiências. Aquilo que os outros dizem que se faz é aquilo que eu faço. E vivemos, sem querer, muitas vezes, um cristianismo de segunda mão. Não temos uma experiência pessoal. O primeiro versículo desta epístola, nós podemos ficar só aqui. Ele diz assim, eu vi Jesus, eu ouvi Jesus, eu contemplei Jesus e eu toquei em Jesus. E é isto que João nos convida a fazer, a ter um cristianismo em primeira mão. Porque existe uma tendência muito grande pela nossa preguiça espiritual, né? Não é só a fast food que há por aí, de ter uma relação com Cristo em fast food. E alimentamos-nos num cristianismo de segunda mão. As nossas experiências é aquilo que lemos dos outros, dos livros, não são as nossas. Nós lemos a última experiência que tivemos. As nossas convicções são aquelas que o A ou o B defendem, porque como ele percebe da Bíblia, deve ser bom, deve ser certo. Mas qual é a minha convicção? Não sei, nunca pensei muito nisso. Isto é cristianismo de segunda mão, não é um cristianismo pessoal. Ok? E isto não é correto. É curioso que a palavra contemplado... Isto não é suposto ser microscópico hoje, atenção, eu vou acabar o livro. Por isso é que eu não consegui fazer mais nada a não ser isto, deste primeiro epístola de João. A palavra contemplado, no primeiro versículo, sabem o que é que deu origem à palavra? No grego? Teatro. Não perguntem qual é a palavra no grego, porque eu vou dizer disparate. Mas é a mesma palavra que teatro. O que João está aqui a dizer é, eu estive
a viver com Cristo, observando como se estivesse numa plateia a assistir a teatro. Isto implica que a relação que ele tinha com Jesus Cristo era uma relação em que ele também era meditativa, era contemplativa. Ele não se limitava a ter uma relação toque, vê, sente, estou aqui, está ali e eu consigo ouvi-lo, mas ele parava, sentava-se, escutava e bebia. Isto é contemplar. É isso que ele fazia. Para terminar a introdução, muitos acreditam, como eu disse, que este foi talvez dos últimos livros da Bíblia. Como é que começa a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Certo? Como é que começa talvez o último ou dos quase últimos livros da Bíblia? O que era desde o princípio, o que vimos e o que vimos, e com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocando a palavra da vida. O que era desde o princípio. Ou seja, acham que isto é por acaso? O que eu vejo aqui é que no princípio, no primeiro livro da Bíblia, nós lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. E agora vemos no fim, Deus a dar-nos mais chega. É como se tivesse aqui outra espiral. Em que diz assim, não foi só Deus que criou tudo, não foi só Deus que criou os céus e a terra no princípio, como no princípio estava Jesus, o que era desde o princípio. Ele estava lá. E isto é interessante saber, quando vocês posicionam cronologicamente os livros, Gênesis e as Epístolas de João, e veem que ambas começam com o tema do princípio, uma diz uma coisa e outra preenche. Uma diz, no princípio Deus criou tudo. Correto, check. No fim, nós vemos que Jesus estava no princípio. É como se João viesse complementar o que já sabíamos antes de Gênesis, dando-nos uma chega nova. Dizendo que, atenção, Deus criou tudo, mas havia um protagonista que nunca deixou de lá estar, que é Jesus Cristo. E quando pensamos nisto, princípio e fim, e a abordar este assunto, eu acho que é importante. Agora, ao invés de ver isto capítulo a capítulo, ficámos com o nosso ego. Porque todos os capítulos repetem quase as mesmas coisas, com nuances. Eu vou-vos dar 5 razões pelas que João dá, que ele próprio dá para escrever esta carta. 5 razões que João dá para escrever esta carta. Primeira, 1:4. Estas coisas vos escrevemos, mas ele diz mesmo de caras, eu não estou aqui a tentar esticar. Estas coisas, ele escreveu esta carta para que o vosso gozo se cumpra. Primeiro motivo que leva João a escrever esta carta, para que o gozo dos seus ouvintes se cumprisse. Isto faz lembrar João 15:11. Lá está, ele devia-se ter lembrado do cenáculo, da última chamada ceia, em que Jesus lhes disse isto. João 15:11. Escrito por ele em João. Tenho-vos dito isto, Jesus a dizer, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo se cumpra, seja completo. E mais, ele também cita João, no Evangelho de João 16, 23 e 24, isto. E naquele dia, Jesus a falar, nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, haverá um tempo, Jesus está a dizer, em que tudo quanto alguém pedir a Deus, Pai, em seu nome, vai receber. Eu pergunto, este tempo chegou hoje? Não, é uma coisa que eu quero que não tenho. E vocês também. Mas estávamos a ver, esta carta é escrita para esses tempos. E continua. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Estão a ver o cumprimento do gozo no contexto de pedir, e já vou falar sobre estas petições, estas orações. Mas o gozo se cumpra tem a ver com este tempo, mas também tem a ver com o nosso tempo. Já vou tocar nisso também. O facto desta carta não ter sido escrita diretamente para nós não quer dizer que nós não possamos aprender com a mesma. A pessoa não estava aqui. Hoje também temos ordens para nos alegrarmos. Aliás, quem não conhece aquela passagem, regozijai-vos sempre. É ou não é verdade? Nós não precisamos de... Só os crentes da linha profética é que tinham a possibilidade de ter um gozo cumprido e completo. Os da igreja também. E talvez até mais. Porque têm privilégios que estes não tinham. E por isso é que Paulo diz, regozijai-vos sempre. Há um crente que eu gosto muito, que é o Billy Sunday, que escreveu um livro sobre evangelismo espetacular, do qual não me lembro do nome, eu tenho-o em casa, é um azul com umas letras amarelas, e que ele disse isto um dia. Ele costumava dizer isto, que ele era muito brincalhão. Se o crente não vive alegre, é porque teve um furo no cristianismo. Se o crente não vive alegre, é porque teve um furo no cristianismo. Porque o normal é um crente viver alegre. E, portanto, nós não precisamos de esperar que venha o arrebatamento e viver os tempos que não vamos viver a seguir ao arrebatamento para descobrirmos que podemos ser alegres. Podemos ser alegres já. Segundo motivo. A primeira epístola de João 2:1 diz assim:
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, segunda vez, ele diz isto, para que não pequeis. Agora, vocês podem dizer assim, para que não pequemos, ou para que eles não pequem. Isto é complicado. Graças a Deus, porque o versículo não acabou aqui. Diz assim, e se alguém pecar, e assim, ainda bem, porque eu estava a ver se quem é que não peca. Mas o João diz, mas, calma, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, um verdadeiro crente não é aquele que nunca peca. Todos pecam. Um verdadeiro crente, e eu posso também interpretar isso para nós hoje, é aquele que não vive governado pelo pecado. Porque uma coisa é pecar, outra coisa é ser controlado e dominado pelo pecado. E isso um verdadeiro crente não é. E se somos governados pelo pecado, e somos completamente descontrolados pelo pecado, analisemos se já nos convertemos a sério. Aliás, nesta mesma epístola, 1 João 3,6, João diz, a qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Ok? Ou que não vive em pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Não é qualquer que peque, é que permaneça no pecado. Ok? Moody costumava dizer uma frase que eu até já escrevi na Bíblia, mas afinal escrevi errada, porque a frase não era essa. É quase. Eu pensava assim, que ele tinha dito isto. Ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Mas ele não disse isto. E eu aprendi isso ontem, por alguém que me explicou. O que Moody disse foi, este livro te afastará do pecado, mas também na tua vida o pecado vai te afastar deste livro, o que é diferente. Porque não é uma coisa ou outra, é as duas. Nós, na nossa vida, vamos ter momentos em que o pecado nos afasta do livro e momentos em que o livro nos afasta do pecado. Não é uma coisa ou outra. E eu penso, ou o livro afasta do pecado e de vez fica o assunto resolvido, ou o pecado afasta do livro, assunto resolvido. Não, o assunto nunca fica resolvido. Enquanto cá estivermos, o assunto nunca está resolvido. A luta é contínua. É o livro afasta do pecado e, simultaneamente, o pecado vai-nos afastando do livro. Agora, convinha que seja mais vezes o livro afastado do pecado do que o contrário. E por isso, o que devemos fazer é deixar o livro comandar as nossas vidas. Ele escrevia para que eles não pecassem. Sabem qual é a melhor forma de nós não pecarmos? Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando nós não lemos a Bíblia, nós pecamos mais. Quando nós lemos a Bíblia, nós pecamos menos. Mas a diferença está no quê? Está no poder que a Bíblia tem. Não está nas páginas, nem na tinta. É no poder que a Bíblia tem. Queremos pecar menos? Temos que ler a Bíblia. Ele escreveu isto que escreveu para que eles não pecassem. Porque a palavra inspirada por Deus tem poder para nós não pecarmos. Como é que funciona? Não sei. Eu não preciso saber. Eu acredito. Terceira razão. 1 João 5,13. Eu não estou a acabar o estudo, está bem? Não se assustem. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Ele escreveu-lhes isto para que não pecassem. Ele escreveu-lhes isto para que se regozijassem e para que tivessem a certeza, mesmo naquele tempo difícil que eles vão passar, que podem ter a certeza que têm a vida eterna. E nós hoje também, Igreja Corpo de Cristo, podemos ter certeza da vida eterna. Nós fomos selados com o penhor do Espírito Santo que nos dá a garantia da vida eterna. É a mesma coisa. E isto também é importante para nós. Olhem, eu não sei pela experiência do catolicismo, mas todos os católicos dizem que nunca têm a certeza se vão para o céu ou não. Mesmo nos seminários é-lhes ensinado que ninguém tem a certeza. Fiquei a saber também há pouco tempo que mesmo no mundo islâmico eles também não têm a certeza. Mas eu posso-vos dizer que nós, este punhado de pessoas aqui na Quinta do Conde e outros tantos por aí, têm a certeza que podemos ir para o céu. Porquê? Porque nós acreditamos no que está escrito na Bíblia. Ok? Não é só os destinatários de João. Nós também podemos ter a certeza que vamos para o céu. Quarta razão. 1,3. Vamos voltar a andar para trás. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ele está a anunciar o quê? Para que também tenhais comunhão connosco. Eu nunca tinha visto assim. Ele escreveu esta carta para que a comunhão aumentasse. Como é que é? Ele deu-se ao trabalho de escrever uma carta para que a comunhão aumentasse. Sabe uma coisa? Isto é dos temas mais importantes. A comunhão é o quê? Nós temos comunhão uns com os outros quando temos uma relação quando temos alguma coisa em comum.
O que é que nos une a todos? Nós somos pessoas diferentes. Vimos de mundos diferentes. O que nos une a todos é Cristo. É isso que permite termos comunhão. Mas sabe o que é que aumenta a nossa comunhão também? É o nosso conhecimento das Escrituras. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, nós ficamos mais unidos uns aos outros. E o João que está aqui a dizer é: eu estou-vos a ensinar para que através da palavra de Deus o nível de comunhão entre vocês seja maior, entre nós seja maior. Eu nunca tinha pensado assim, mas a nossa comunhão pode ser tanto maior ou menor, quanto maior ou menor for o nosso relacionamento com a Bíblia. Isto, para mim, foi novo. Nunca tinha visto isto desta forma. Mas é o que está aqui escrito. Portanto, a nossa comunhão é aprofundada com base no conhecimento da palavra de Deus. Quinta razão. 2:26. Eu já abordei o assunto, mas só vos dar um toque. Estas coisas vos escrevi para quê? Acerca dos que vos enganam. Para tentar combater os falsos ensinos como o gnosticismo, do qual eu já falei. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque já vos dei uma nota. Agora, antes de dar uma análise prática, vou fazer uma pequena análise dispensacional. Capítulo 1, versículo 7. Nós lemos assim: se andarmos na luz, vejam com atenção, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado se o quê? Se andar na luz. Se é se querer, é se eu andar, se eu fizer, se eu agir. Estão a ver a diferença? Mas mais. Muitos dirão: não devia haver aqui mistério, sabendo que João escreveu depois do apóstolo Paulo? Porque as epístolas de João foram escritas muito tempo depois do apóstolo Paulo, ou bastante tempo depois. A ordem, e há uma coisa muito importante que queria-vos passar. A ordem cronológica dos livros da Bíblia não altera para quem eles são dirigidos. A ordem cronológica não altera para quem eles são dirigidos. Mesmo que João tenha escrito as suas cartas depois de Paulo, isso não significa que ele esteja a escrever sob a graça. Como vamos ver. As suas epístolas são proféticas, projetadas para o período da grande tribulação e do reino messiânico e não para a igreja atual. E neste período a salvação depende de fé em Cristo, sempre, mas com obras. Ok? Tal como era pregado o que era pregado antes de Paulo entrar em cena. A passagem que vos vou apresentar agora de seguida nos mostra como a justificação, segundo João, requer prática. Capítulo 3, versículo 7. Diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Como é que é? Como é que eu me justifico? Eu tenho que praticar a justiça para ser justificado? Isto é hoje que acontece? Eu tenho que praticar justiça, atos de justiça, para ser justificado? Não acontece isto assim. Mas estamos num contexto diferente do contexto da igreja de hoje. Outra questão que tem tudo a ver com o período pós-arrebatamento, que é o anticristo. João 2, 18 a 20. Eu estou a fazer aqui uma pequena análise dispensacional. Filhinhos, já é a última hora. Ou seja, ele está mesmo a tocar já o gongo. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ok? Temos aqui a questão do anticristo. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Havia muitos que estavam na igreja que estavam a começar a seguir o anticristo e não seguir Deus. E ele dizer assim: mas isto é para que se manifestasse que nem todos são de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Eu quero dizer, nós hoje em dia na igreja temos a unção do Santo que sabemos todas as coisas. Vocês lembram-se dos discípulos que sabiam o que é que aqueles tinham, quando aqueles chegaram ao pé dele e não tinham declarado a venda dos terrenos, eles sabiam tudo. O que é que se passava? Eles tinham a unção do Senhor que sabiam todas as coisas. E por isso é que, como vamos ver daqui a bocadinho, as orações deles eram respondidas, porque eram orações com inteligência, de acordo com a vontade de Deus. Ok? É neste contexto. Questão importante. 2:28. Ainda sobre a questão dispensacional. E mais um bocadinho eu já termino. 2:28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar... Quem é que se vai manifestar? O Senhor. Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Qual é a vinda? Olha, mesmo que vocês não tivessem estado no acampamento, há aqui a parte final, faz-nos logo saber qual é a vinda.
O arrebatamento, como é que vai ser? Vai ser num abrir e fechar de olhos. E eu pergunto, quando a pessoa abre e fecha os olhos, é confundida de alguma coisa? Não há tempo para confundir, não há tempo para pensar, não há tempo para nada. Abre e fecha o olho. Mas esta vinda é uma vinda que pode gerar confusão, porque não é tão rápida assim. Então, descartem-na. Não é o arrebatamento, só pode ser a outra. Não é preciso ser-se muito intelectualmente conhecedor da Bíblia para perceber que isto não é o arrebatamento. E isto é a segunda vinda de Cristo. Em que vai haver confusão. Em que vai haver o Espírito Anticristo muito forte. E ele está a dizer, João está a dizer ao povo de Deus nesta altura, atenção, pode haver confusão. Há pessoas que vão sair do meio dos crentes, que se vão afastar, como eu já li. E isso só vem provar que o Espírito Anticristo tem força. Não se deixa confundir com a vinda de Cristo, com esta segunda vinda. Se estivéssemos na Igreja Corpo de Cristo, não estaria este foco na segunda vinda, mas no arrebatamento. Orações sobre a questão da dispensacional. Capítulo 5, versículos 14 a 15. Diz assim, sobre as orações. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Olha, é assim, vamos orar para que a vida do conto toda se converta. É da vontade de Deus? É. Aqui está a dizer, se fosse da vontade de Deus, acontecia. Mas porquê é que volta e meia a gente ora e até podemos morrer aqui do conto toda não se converte? Por exemplo, ou aquela coisa que sabemos que é da vontade de Deus não acontece. Porque não estamos no tempo em que isso é suposto acontecer. Ok? Mais, 5:16. Se alguém vir pecar a seu irmão, pecado que não é para a morte, eu não vou fugir e vou tentar explicar-vos o que é que isto é. Mas já lá vamos. Orará e Deus lhe dará a vida. Há aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Como é que é? Então João está a dizer que por uns orem e por outros não orem? Sabe o que Paulo diz? 1 Timóteo 2:1-4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças por alguns homens, por todos os homens. E aqui diz João, por uns orem e por outros não orem. E o que é que ficamos? Estão a ver as diferenças? Não é a Igreja Corpo de Cristo. É outro período profético, remanescente de Israel, depois do arrebatamento. Agora, vocês agora vão querer entalar. Explica lá isto do pecado que é para a morte e o que não é para a morte. Eu penso, é assim, se há coisa que eu sei, agora que estou a chegar ao final deste voo, é que se voltasse atrás, há coisas que eu se calhar diria diferentes. E que daqui a um tempo, se eu voltasse a fazer, diria ainda mais coisas diferentes, porque estamos sempre a aprender. Mas, de acordo com o conhecimento que me é dado a ter neste momento, e eu estou sempre a aprender, o que me parece ser é o seguinte. Esta primeira epístola de João é escrita não à Igreja, mas ao remanescente de Israel. Especialmente com vista com a grande tribulação à frente. Portanto, a questão do pecado para a morte deve sair no contexto do programa de Israel, e não do programa da Igreja. Nem do programa paulino da graça. Eu acredito que o pecado para a morte tem a ver com a rebelião deliberada e final contra Cristo, especificamente a negação dele como Filho de Deus e a adesão ao Anticristo. Aliás, eu há bocadinho li um versículo em que João dizia que alguns vão se desviar seguindo. E ele diz, é normal que isso aconteça. E eu acredito que havia muitos que irão se desviar dos caminhos e irão aceitar o Anticristo e desviar-se completamente de Cristo. E é para a morte porquê? Porque ao tomar esse partido, desvinculam-se praticamente daquilo que é o caminho certo de Cristo. E é um pecado imperdoável. Para os que na tribulação seguir o Anticristo e rejeitar a Cristo seria equivalente ao pecado imperdoável. É isso que eu acredito. Porquê é que não se deve orar sobre esse pecado? Porque quem fizesse isso tomava o partido definitivo contra Cristo. É diferente dos pecados que não são para a morte, que são pecados que ainda há espaço de restauração. Ok? Portanto, a Igreja hoje, sob a graça revelada a Paulo, não há pecados imperdoáveis. Hoje não há pecados imperdoáveis. Sabe qual é que a Bíblia diz em Romanos 5:20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é que isso quer dizer? Quanto maior é o pecado mais feio, vamos deixar de orar por essa pessoa? Vamos excluir essa pessoa? Está condenada à morte? Não. Superabundou a graça. Por isso é que eu vos digo, se este tem razão para ter um gozo completo, nós não temos razão para ter um gozo completo? O remanescente deu na tribulação já é diferente. Rejeitar a Cristo e aceitar o Anticristo, na minha ótica, segundo o que eu vejo nas Escrituras, era o pecado para a morte que estava aqui escrito. Agora, terminar de uma forma assim um bocadinho mais cordial. E não ia terminar com o pecado para a morte. Não ficava bem. Este homem, que é o João,
que no princípio do seu ministério queria dizimar uma aldeia com fogo do céu, é o apóstolo que Jesus amava. E ele era um indivíduo muito ligado ao amor. Então, esta primeira epístola de João fala-nos do amor de Deus e eu queria deixar 7 características do amor de Deus. E termino com isto. Primeiro, primeira epístola de João 4:8 nós lemos: aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Em primeiro lugar, Deus é amor. O amor é um atributo de Deus. Deus não tem. Deus é amor. Em Deus encontramos a essência do que é amor. Portanto, conhecer a Deus implica amar. Porque se nós conhecemos que Deus que é amor, nós estando em contato com o amor, nós temos que amar. Ok? Segundo, o amor de Deus se revelou como? Em Cristo. 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, o amor de Deus ganhou forma e se materializou na pessoa de Cristo, que João diz que viu, que tocou, que contemplou e que ouviu. Ele viu o amor. Ok? Terceira lição. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aliás, este é o versículo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Todo o amor cristão tem origem no amor de Deus. Não é algo que vem de nós próprios. Quarta lição. Está em João 4:20. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Amar a Deus implica amar o próximo. O amor não pode ser apenas vertical, tem que ser horizontal. Deus ensina-nos a amar verticalmente para que nós possamos amar horizontalmente. Se dizemos que amamos a Deus e fazemos o inferno na vida das pessoas da nossa casa, então a gente não ama a Deus. É mesmo assim. Quinta razão, ou quinta lição. O amor é a evidência da vida eterna. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, quando nós amamos, nós estamos a dar frutos de que nascemos de novo. É uma evidência de vida eterna. Sexta lição. Filhinhos, 3,18. Não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade. O amor é ação, não é só palavra. O amor verdadeiro se demonstra em atitudes concretas, não apenas em discursos. E finalmente, sétima. 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Sabem, muitas vezes nós temos medo porque conhecemos pouco Deus. Porque, é curioso, Deus é amor. Mas ele diz aqui que no amor não existe medo. Ou seja, quando conheço Deus, que é amor, eu perco o medo. Porque no amor não há medo. Muitas vezes andamos com medo porque não conhecemos Deus. E pensamos, Deus não tem capacidade de me ajudar. Deus é só amor. Não, o Deus que é amor é um Deus que no seu amor não existe medo. E quando vamos buscar esse amor, ganhamos o antídoto para não ter medo também. Temos um 2 em 1. Vamos buscar uma coisa e levamos duas. Vamos buscar amor de Deus e vimos com o antídoto contra o medo. E isto, quando pensamos assim, isto pode mexer a nossa cabeça. Portanto, o amor de Deus traz segurança, confiança e quem está afirmado dele não vive escravizado pelo medo. Que o Senhor nos abençoe.